E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal O Ponto é Você, onde tudo se transforma se você se transformar. Eu sou Getúlio Gomes e nesse vídeo eu quero te fazer duas perguntas para a gente refletir aqui hoje. Você conhece seus sentimentos? Essa raiva, essa tristeza que você sente, são suas mesmo? Talvez não seja. Vamos entender um pouco essa questão, galera? Então, gente, as pessoas sempre me diziam que eu era muito bravo, assim, sabe? Uma pessoa que estourava por qualquer motivo. Mas dentro de mim, eu tinha uma sensação que nada disso era verdadeiro. Era como se elas estivessem falando de outra pessoa. De repente você pode até pensar assim: Getúlio, quando é com os outros é fácil, né? Mas quando é com a gente não aceita. E eu concordo com você. Mas no meu caso, eu descobri mais tarde que isso se chama defesa. Tinha uma criança dentro de mim se defendendo do eu adulto que eu me transformei. Eu compreendi que estava sendo o reflexo das minhas experiências e dos ambientes que eu fui exposto, principalmente durante aqueles primeiros anos de vida, entre ali os 7 até 8, 9 anos de idade, né? E que o jeito que eu estava agindo, até certo ponto, era o reflexo do que aconteceu na minha infância. E geralmente é assim que acontece. Meus pais eram muito bravos, sem paciência. Qualquer coisinha era resolvido na vara de marmelo. Você já ouviu falar da vara de marmelo? Hoje eu entendo que tudo o que acontece na vida de um adulto não é fruto apenas das experiências vividas no presente ou até na visão do futuro. O que nós vivemos na infância é uma determinante que vai influenciar na vida adulta. Claro que nós vamos aprendendo ao longo dos anos, né? A gente está sempre num processo de aprendizagem. Nós vamos deparar com situações impactantes e essas experiências podem determinar nosso comportamento hoje. Todas as emoções que vivemos geram marcas permanentes e têm muito mais impacto do que imaginamos, seja positivo ou seja negativo. E esses impactos geralmente aparecem na hora de tomar uma decisão, isso já na vida adulta. Uma criança que teve bons relacionamentos durante a infância, por exemplo, que teve pais motivadores e apoiadores, provavelmente vai tomar decisões melhores quando ela se transformar num adulto. Porque os estímulos positivos que ela recebeu no passado se transformaram em padrões que funcionam e que ela já está acostumada. Agora, aquela criança que teve pais muito severos, cobradores, críticos demais, que não eram capazes de perdoar os erros, porque tem gente assim, né? Não te perdoa, aquela coisa. Provavelmente vai se transformar em um adulto inseguro. Por isso que eu digo, uma pessoa que faz tudo sempre do mesmo jeito, que não sai daquela zona de conforto, fica lá naquele círculo, ela provavelmente vai tomar decisões semelhantes ao longo da sua vida. Ou seja, ela vai repetir os mesmos padrões que ela aprendeu. É bem possível também, galera, que a imagem da figura paterna, que ficava lá apontando o dedo, dizendo que a criança está errada, que ela é burra, ou coisa assim do gênero, vai criar dificuldades para tomar decisões depois de adulta. Talvez seus pais ou cuidadores não ensinaram que ela pode errar e vai errar muitas vezes. A gente erra até hoje, mas que errar não tem nada a ver com burrice. Então ela cria uma imagem negativa de si mesma a ponto de se transformar em um adulto inseguro. Quem passou por diversas experiências negativas ou traumáticas geralmente desenvolve um comportamento menos social e muito mais agressivo. Agora, aquelas crianças que foram respeitadas em seus sentimentos, provavelmente terão comportamentos mais comunicativos e tolerantes. Você vê que hoje em dia, alguns pais não têm tempo para nada, estão cheios de compromissos. Enquanto as mães trabalham, é a babá, geralmente, é a babá que cuida, ou parentes próximos. E na medida que os filhos vão crescendo, os pais enchem elas de compromisso. Elas acabam tendo de tudo, né?
Ah, eu quero isso, o pai vai lá e dá. Ah, eu quero aquilo, o pai vai lá e dá. É o celular, o tablet, seja lá o que for. Como uma forma de compensação. Porque querem evitar que façam birra até, né? Muitas vezes. Tem aquela criança, ah, eu quero, começa a fazer. Ah, dá logo porque assim para de fazer birra. No fundo, esses pais estão criando verdadeiros monstrinhos e nem estão sabendo disso. É por isso que a criança que tem seus sentimentos respeitados, que são tratadas como adultos, não sob esse ponto, esse aspecto negativo, né, do adulto, mas explicando os seus sentimentos sem mandar ela engolir o choro ou pôr ela de castigo. Por exemplo, quando a criança está triste porque o brinquedo quebrou ou o cachorrinho morreu, os pais devem explicar que isso é um processo da vida, que existe o nascimento, a vida e a morte. Claro, deve explicar isso de forma lúdica, dependendo da idade da criança. E não tentar enganar a sua tristeza, ou até banalizando esse sentimento, dizendo assim, ah, depois a gente compra outro brinquedo, ou depois a gente adota outro pet, né, outro cachorrinho. Porque isso não vai funcionar. Muito pelo contrário, você vai piorar a situação, porque você vai passar para essa criança um sentimento de que a opinião dela não vale nada, né? De que o sentimento dela é banal. Um outro exemplo que você pode influenciar na prosperidade de um adulto, principalmente na prosperidade, é plantar na mente dela crenças negativas a respeito do merecimento. Muita gente acha que são crenças negativas a respeito do dinheiro, e isso não é verdade, pelo menos no meu ponto de vista. O que acontece com pessoas que têm muito problema com prosperidade, principalmente prosperidade financeira, é a respeito do merecimento. É normal durante a vida os pais passarem por alguma dificuldade financeira, e não dê aí para comprar uma coisa que a criança quer num determinado momento. Agora mesmo a gente está passando aí por uma situação terrível com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitos pais de famílias, né? Então de repente a criança estava esperando aí um presente no aniversário, no Natal, e o pai não consegue atender esse pedido da criança. Eu mesmo cansei de ouvir pessoas dizendo, você pensa que eu sou pé de dinheiro? Você acha que eu sou banco? Não seria melhor explicar para a criança que naquele momento não dá para comprar, mas que ela pode ter aquele mesmo brinquedo ou aquela coisa num outro momento quando as coisas melhorarem? Desta forma ela vai crescer com o sentimento de ser merecedora. Ela vai criar padrões de merecimento e provavelmente será muito mais empreendedora do que aquelas crianças que não receberam qualquer estímulo nesse aspecto. E olha, gente, prosperidade e merecimento não tem nada a ver com pobreza. Aquele período que a gente fala que é o período da formação da personalidade da criança, é o período que ela vai criando conexões cerebrais. Isso aí é ciência. E dependendo como essas conexões foram trabalhadas, a criança pode gerar comportamento e padrões diferenciados, ou seja, padrões positivos ou padrões negativos. Por exemplo, uma criança que vive no estado de pobreza provavelmente vai construir conexões diferentes daquela que possui mais oportunidades de se desenvolver. A que vive em estado de pobreza pode se transformar em um adulto com mais dificuldades, não por causa da pobreza em si, mas por causa das conexões cerebrais que ela formou. Olha só, até hoje, se alguém deve dinheiro, é provável que a pessoa tenha vergonha de cobrar. Ah, não vou cobrar não, ela pode ficar com raiva, sei lá. Ela fica com raiva ao questionar um serviço mal feito, ou paga qualquer valor sem negociar. Enfim, gente, é só você observar o quanto a maioria das pessoas não sabe nem receber elogios. Ou elas ficam vermelhas ou dão respostas vazias querendo ser humildes. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas estressadas, ansiosas, com medo e com fobias. Na verdade, esses quadros são traumas que evocam respostas irracionais e, claro, persistentes, né? Aqui, ó, no cérebro, fazendo elas terem esses comportamentos. Por exemplo, meus pais construíram uma casa, isso lá no interior de Goiás, e já quase finalizando a construção, o dinheiro acabou. Por fora a casa estava legal, estava tudo bonitinha, rebocado, pintada, mas por dentro não tinha reboco. Aí depois de alguns meses, em cada buraquinho ou fresta
entre um tijolo e outro, se transformou em ninho de aranha. Na minha cabeça, elas ficavam me olhando. A aranha tem pares de olhos, né? Então parece que elas ficavam me olhando. Isso me assustava demais, a ponto de ter criado um pânico. Hoje eu me tratei, mas eu não podia ver uma aranha que eu saía correndo. Um outro exemplo. Quando eu queria brincar até mais tarde, minha mãe começava a inventar histórias de assombração. A gente tomava banho, jantava e ficava ali querendo brincar. Ela vai dormir, e a gente não queria. E aí ela começava a falar da moça que morreu, pegou uma carona, depois esqueceu o casaco no carro. Aí quando o motorista foi entregar, devolver lá o casaco na casa dela, porque afinal deixou ela em casa, né? A mãe que o atendeu disse que não, é minha filha, essa pessoa que você está vendo na foto aí é minha filha, e ela já morreu faz muitos anos. E por aí vai. Então, era nesse naipe aí as histórias que ela ficava contando pra gente. Eu ficava com muito medo e nem dormia direito. Eu cobria a cabeça, né, com o lençol e tentava dormir. Só faltava eu dizer, I see that people, como no filme O Sexto Sentido. Porque realmente eu não via nada, mas eu sentia, ficava arrepiado, né? Gente, essas experiências negativas com aranha e com assombração desenvolveram em mim um medo irracional, que é o que acontece com qualquer pessoa. Sempre que eu vi uma aranha ou alguém descrevia um fato ou filme que envolvessem aspectos espirituais, as lembranças do passado, elas disparavam ali um gatilho e me davam o maior pavor. É por isso que as crianças que ficam assustadas para dormir se transformam em adultos com medo do escuro, por exemplo. As fobias também podem estar relacionadas ao comportamento dos pais. Claro, não é só os traumas, não. Pais superprotetores que não deixam o filho brincar em áreas externas, tem medo, né? Não dá chance deles se machucarem. Quantas vezes a gente já caiu, machucou o joelho, quebrou um osso? Tá, ninguém está torcendo para isso, gente, claro, vamos evitar. Mas tem pais que, sabe, fica com aquela paranoia. Então, esse filho vai se transformar num adulto medroso e talvez desenvolver fobias. Por isso a minha reflexão aqui hoje é curar essa criança interior ferida. Quando você cura o seu eu criança, você potencializa o seu eu adulto. Não adianta reclamar ou só reconhecer que nossos pais fizeram o seu melhor, que estavam em desequilíbrio, que não sabiam o que estavam fazendo quando nos trataram de uma determinada maneira, porque isso já era, isso não funciona. Não dá para você consertar só reconhecendo esses fatos. Você precisa olhar para suas experiências, pois segundo Freud e Jung, o que a gente vive na infância impacta o resto dos nossos dias. Por isso tudo que nossos pais disseram para nós, crianças, com certeza teve um profundo impacto em nosso subconsciente. Se você por qualquer motivo não foi reconhecido, não se sentiu respeitado, mas se sentiu abandonado, criticado, cobrado e por aí vai, pode ter certeza que essas dores continuam aí dentro do seu subconsciente. E olhando com uma visão mais metafísica, isso tem tudo a ver com o fato de você estar atraindo diversas situações, observa isso, tá? Para continuar sendo rejeitado, cobrado, abandonado, criticado, etc. Aí você fala, como assim, Getúlio? É verdade. O fato é que você continua emanando a energia da dor que ainda não foi curada. Pela lei de atração, que a física quântica explica muito bem, a gente atrai situações energeticamente compatíveis com as nossas dores. É o que nós estamos sintonizando, é isso que nós vamos atrair. Por isso que o universo muitas vezes estampa ali, ó, né, joga na nossa cara a ferida, dizendo assim, acorda, tem essa dor aí, olha para ela. Porque quando você olha para a dor, você sai da zona de conforto, sai da areia movediça que te puxa para baixo e te põe para frente, de frente com o desconforto. Muitas vezes você depara com lembranças que vai até te fazer chorar, sentir tristeza, vazio ou raiva. Mas esse é o caminho para a sua libertação num nível mais profundo. E a partir daí você passa a acolher esses momentos com muito mais carinho e muito mais compaixão por você mesmo.
Por isso te acolha primeiro. Olhe com carinho para essa criança que você foi um dia e que continua viva e atuante aí no seu subconsciente. Vamos trabalhar isso? Olha, uma coisa bem simples. Fecha seus olhos um pouquinho. Relaxa. Procure aí estar bem confortável. Respire. E amorosamente responda ou escreva as respostas dessas perguntas que eu vou te fazer. Aí tranquilamente, com os olhos fechados, com muita calma. Quando você pensa em sua infância, qual memória vem primeiro na sua cabeça? Que sensações essa memória te traz? Reflita um pouquinho sobre isso. Preste atenção em cada detalhe. Sinta o que você está sentindo. Veja o que você está vendo nessa situação. Ouça o que você está ouvindo com essa lembrança. E independente das experiências que viveu, imagine-se abraçando, acolhendo essa criança. E olha, gente, por mais estranho que isso possa parecer, fale o quanto você a ama e que a partir de agora, que a partir deste momento, você vai ficar ao lado dela. Você vai ver que essa experiência será um grande, um lindo e profundo reencontro com você mesmo e vai perceber que esse processo de cura também pode durar a vida inteira. Porque a cura da criança interior é uma das medicinas mais importantes que existe. Ela nos direciona por caminhos conscientes, mostrando que nascemos para ser felizes. E se ainda não somos, tem algo para ser curado. Por isso não atropele seus sentimentos. Eles podem ser apenas manifestações silenciosas de uma criança ferida que ainda vive aí dentro de você. Galera, gostou do tema? No meu canal tem muitos vídeos edificantes que você pode gostar. Então subscreve no meu canal, dê o seu like e eu volto na quarta-feira ao meio-dia. Então fique ligado. Um beijo e até lá.